Conforme anunciado, a gente recebe Paulo Pelaip, diretor executivo de futebol do Cruzeiro. E eu já quero aproveitar nesses 5 minutinhos, antes do horário eleitoral, depois a gente vai para o YouTube, né? Saudá-lo aqui, dar uma boa tarde, agradecer por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, Paulo Pelaip, esta grande bandeira? Tudo bem, mano. Boa tarde. Prazer muito grande estar aqui com vocês e agradecer o convite. Né? Estamos aí para discutir as coisas do futebol e as coisas do nosso Cruzeiro. Está feliz aqui em Belo Horizonte, Paulo? Muito feliz, fiquei muito contente com o convite. Quando o Alexandre Matos me ligou no Como é que foi? Me conta, o primeiro contato, assim, onde você estava quando ele te ligou? Eu estava em Ribeirão Preto, eram 11 horas da manhã do dia 30 de abril. O Alexandre me ligou dizendo que tinha saído de uma reunião com o Pedro Lourenço, que o Pedro Lourenço ia, no final daquele dia, iria assinar a compra da SAF com o Ronaldo, né? E que ele gostaria de contar comigo, com o meu trabalho. E eu já tinha tido uma conversa com o Alexandre, aliás, tínhamos tido várias conversas, né? E entre uma das conversas que nós tivemos, eu disse para ele, Alexandre, com você eu trabalho, de número 2, né? Porque aquelas coisas, não, tu não vem trabalhar comigo, então aquelas conversas nossas, assim, do dia a dia. E aí ele me falou, cara, agora eu quero ver se tá de pé. Eu disse, tá de pé com você, eu sou o número 2, não tem problema nenhum, porque eu sei da tua capacidade, sei da tua competência, e com você eu trabalho. E foi assim, não levou 5 minutos a ligação, aí no final da tarde ele ligou confirmando, ele falou com o presidente Pedro Lourenço, falou com o Pedro Júnior, né, que é o vice-presidente, e no dia 2 de maio eu cheguei aqui. Então, estou muito feliz pelo convite. Eu tinha um sonho de trabalhar no Cruzeiro, né? Por ser um grande clube, eu não tinha nunca trabalhado em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e estava há 3 anos e 4 meses lá no Botafogo de Ribeirão Preto. Ajudei bastante lá o Adalberto Batista, que é o dono da SAF, a desenvolver o crescimento lá. E essa oportunidade que o Pedro Lourenço, Pedro Júnior e o Alexandre Matos me deram, realmente é uma grande oportunidade voltar a trabalhar num grande clube do futebol brasileiro. E estou aqui trabalhando assim com muita alegria, com muita satisfação. André, quanto tempo mais aí? Tem mais 2 minutinhos? Então tá, depois eu vou passar a bola para o Eltinho, para o Valuzeiro e para o Thiago Fernandes aqui. Só mais uma. Ô Pelaip, nós temos ainda 1 minutinho e 40. O que o Paulo Pelaip faz no Cruzeiro hoje como número 2 que é diferente do que você fazia em outros clubes? Eu trabalho, né? Eu tenho toda a confiança da diretoria. Eu trabalho na Toca 2, toda a parte administrativa, a parte técnica, a parte de contratações, a gente discute junto, o Alexandre conversa conosco, né? Conversa com o Edu Dracena, então a gente não só cuida da Toca 2, também cuida da parte da categoria de base. Nós fizemos uma integração da base com o profissional hoje, né? Está integrada da iniciação de 8 anos até o sub-20, né? Estão todos lá na Toca 1, que havia uma divisão quando nós chegamos, que na Toca 1 só ficava até os 17 anos, agora passamos a sub-20 também lá. Então tem a integração e eu tenho toda a autonomia para trabalhar, né? Nós reformulamos algumas coisas, diminuímos, enxugamos alguns setores do clube, enfim, nós colocamos em prática a filosofia de trabalho do Pedro Lourenço. Então essa é a nossa missão. O Alexandre cuida muito forte do clube, numa forma geral. Nas contratações, nas negociações, o Alexandre e o Pedro Júnior, junto com o presidente, Deixa eu só te interromper, entendeu? Paulo Pelaip, a gente vai pro YouTube, a gente continua esse papo lá e ele continua a resposta. Daqui a pouco eu divido a bola com os demais aqui. Vamos para lá, daqui a pouco a gente volta. Bom, então a gente continua aqui no YouTube. Perdão, Paulo, que interrompi. Você estava falando que o Alexandre Matos, então, cuida de tudo. O Alexandre Matos é o CEO do clube, então toda a parte da SAF, parte administrativa, marketing, futebol, ela está sob a responsabilidade do Alexandre.
tendo o presidente e o vice-presidente acima dele, né? O Pedro Lourenço e o Pedro Júnior. E no futebol tenho o Dracena, tem as pessoas que cuidam da área de fisiologia, de fisioterapia, tem os coordenadores, entendeu? Nutrição, então, enfim, existe uma estrutura toda, né, que a gente toca, que a gente comanda, e mais a integração de toda a categoria de base. E ainda nós damos apoio ao departamento de futebol feminino, que também hoje está crescendo dentro do Cruzeiro. Então é isso que a gente faz, né? É um trabalho muito árduo. Deixa eu só... Pois não. Não, era porque eu ia pegar em cima dessa pergunta. Desculpa, HG. É porque, então, só para entender, para ter uma contratação no Cruzeiro hoje, ela passa pelo Alexandre, por você e pelo Dracena. E também pelo chefe do Scout, que é o Rafael Vieira, e a aprovação é do Pedro Júnior e do presidente Pedro Lourenço. Também passa pelo treinador, o treinador também é ouvido, porque a gente tem esse diálogo, né? Porque a gente procura diminuir de todas as formas o risco, porque nenhuma contratação você tem aquela certeza que vai estar 100%, às vezes tem contratações que dão retorno, às vezes tem contratações que não dão retorno, mas a gente tem esse grupo de trabalho, né, que conversa, que tem diálogo, que troca ideias, entendeu? Que faz pesquisa, e aí depois o Alexandre, o Pedro Júnior e o Pedro Lourenço, que tem a palavra final, sempre do presidente Pedro Lourenço, entendeu? Obrigado. Thiago Valuzeiro, ídolo máximo do Cruzeiro. Boa tarde, Pelaipe, prazer em falar com você. Eu queria saber a respeito da categoria de base, que você citou agora há pouco. Ela andou muito sofrida e começou a ser reformulada desde a gestão do Ronaldo em 2022. Claro, ainda ela é uma categoria que está longe das melhores do país, mas o olhar de vocês, o entendimento, é o mesmo da gestão anterior, nesse sentido de que é preciso continuar investindo na base para tentar tirar diferença, digamos assim, do que tem o Cruzeiro hoje para os demais e para no futuro continuar colhendo frutos. Obrigado. Não só continuar com o que vinha sendo feito, como ter uma base mais agressiva, né? Hoje tem o Adilson Batista, né, que chegou na administração para ser o diretor da categoria de base, mas nós contratamos um profissional com muita experiência, o Carlão, que trabalhava no Vitória da Bahia, faz 40 dias que chegou, né? Nós já temos algumas movimentações de contratações de atletas, de investimentos em jogadores, né, sub-16, sub-17. Os principais atletas das categorias de base tiveram seus contratos renovados já, entendeu? Então nós estamos partindo, né, para cuidar da categoria de base e, além disso, fazer um trabalho forte de captação. Amanhã nós devemos ter dentro da Toca 1 um encontro comandado pelo Carlão e pelo Rafael Vieira, que é o gerente de scout, né? Nós contratamos 8 observadores que serão funcionários do Cruzeiro, que trabalharão nas regiões, em todas as regiões, para fazer a captação de atletas. Então nós estamos partindo assim, é uma ideia do Alexandre Matos, fazer uma captação agressiva de meninos, né? Nós terminamos um campo sintético, e agora, onde tinha o campo sintético, nós estamos fazendo um investimento num campo de grama natural, né? Estamos aumentando uma área lá na Toca 1 para ter mais 30, um alojamento para ter mais 30 vagas para trazer meninos para a teste. Então, a gente realmente, esse tipo de trabalho não aparece, mas esse tipo de trabalho está sendo feito. A captação aumentou, então só o número que era entre 4 ou 6, agora esse efetivo está aumentando, então, né? Está aumentando. Tá. Boa tarde aos demais amigos.
Sobre 2025, eu sei que o ano ainda não acabou, mas o torcedor já fica ansioso para saber. O Cruzeiro já conversa, já busca, mapeia o mercado pensando em contratações para a próxima temporada? O Cruzeiro está atento ao mercado, o Alexandre está trabalhando, nós estamos trabalhando muito e nós vamos fazer uma equipe forte, mais forte ainda para o ano de 25. Evidentemente que nós, sabe que o futebol tem as suas estratégias, você tem alguns assuntos que você não pode falar, não pode comentar, porque são de economia interna no clube, a gente tem a economia interna porque o mercado hoje é muito competitivo, então a gente tem que ter uma estratégia, né, de escolher os atletas que a gente tem interesse, mapear as posições que nós precisamos e nós estamos trabalhando, mas nós não podemos esquecer o ano de 24 que é presente. Nós temos uma disputa importante de Sul-Americana que nós queremos chegar à final, nós vamos trabalhar para chegar à final, nós queremos estar entre os 6 clubes no final do Brasileiro, porque é uma meta nossa também, porque nós queremos valorizar o clube, nós queremos que o Cruzeiro volte a ser protagonista. O Cruzeiro não podia estar no lugar que teve nos últimos anos. O Cruzeiro, pela força da sua torcida, pela força da sua história, ele tem que sempre ser protagonista. É isso que o Pedro Lourenço quer, é isso que o Pedro Júnior quer, e é isso que o Alexandre Matos está comandando para fazer. Então nós estamos trabalhando para isso. Nós estamos trabalhando para o Cruzeiro voltar novamente a ser protagonista nas competições que participar. Ô Pelaipe, você destacou aí que o Cruzeiro busca na atual temporada a possibilidade de estar entre os 6 melhores times do Campeonato Brasileiro, de chegar à final da Sul-Americana, que é tudo muito possível, tudo isso que está acontecendo, e isso tudo nas mãos do Seabra. Como que você tem visto, você que trabalha diretamente no clube, os burburinhos que saem de o Cruzeiro procurando um novo treinador? Como que você vê tudo isso e se existe algum ponto para se levar para frente ou para colocar uma pá de cal de vez? Olha, eu vejo como normal, porque hoje as redes sociais elas cresceram muito. Diferentemente de anos atrás, o Thiago sentava no hotel, o HG sentava no hotel, o dirigente conversava, batia um papo, a gente conversava. Sim. E hoje não tem mais isso, porque hoje qualquer coisa que o dirigente faça, uma fotografia que o dirigente diga, o pessoal quer que dê clique, quer que, entendeu? Então, está mais difícil hoje. Eu vou falar assim de uma experiência que eu tive no futebol, tive várias experiências no futebol, sim. Mas eu era diretor de futebol de salão do Grêmio quando o Filipão iniciou no Grêmio, em 1987. E vi e acompanhei todas as dificuldades que o Filipão, os questionamentos que o Filipão teve quando iniciou no Grêmio. Depois se tornou multicampeão, foi campeão mundial o Filipão é uma unanimidade. Uma entidade. É uma entidade. Eu vi o Tite saindo do Caxias, quem contratou fomos nós, em dezembro de 2000, chegando no Grêmio, questionamento. Depois acompanhei o Mano Menezes saindo do próprio Caxias, chegando no Grêmio em 2005, né? E são treinadores que se tornaram vitoriosos por detalhes, né? O Mano ganhou uma Copa do Brasil em cima do Corinthians em 2001 e o Grêmio, e o Mano trouxe o Grêmio da Série B para a Série A, naquele jogo fantástico que todo mundo viu e ouviu falar. E é o detalhe, se não tivesse ganho, então o treinador jovem, ele é questionado. Quando nós ganhamos de 3-0 do Botafogo, o Seabra era um grande estrategista. Seabra cabrava. Não, exatamente. Aí fomos mal no jogo contra o primeiro tempo, muito mal contra o Vitória, vem os questionamentos. Fomos mal no segundo tempo contra o Internacional em Porto Alegre, tem o questionamento. Ganhamos do Atlético Goianiense, está calmo. Então, o dirigente tem que ter a calma, o dirigente tem que ter a sabedoria, o dirigente tem que ter o discernimento, né? A tranquilidade. Pelaipe, vamos voltar para a TV e a gente continua a resposta do Pelaipe na TV. O dirigente...
Bom, você que estava acompanhando no YouTube já sabe do que o Pelaipe estava falando, que é a situação do Seabra. Agora ele continua falando exatamente sobre a situação atual do técnico Seabra. Então, como nós já vimos treinadores iniciando, sendo questionados, como eu falei, Filipão, Mano, Tite, então é normal essa oscilação. É o primeiro trabalho profissional do Seabra, é o primeiro trabalho, mas o Seabra é um treinador muito capacitado, muito trabalhador e vai ter esses percalços como um jogador jovem, sim, que de altos e baixos, às vezes o time não produz ou vocês entendem que houve uma substituição equivocada, né? Mas o dirigente tem que ter a calma, a tranquilidade necessária para saber realmente o que a gente tem que fazer, o que é melhor para o Cruzeiro. Então é isso que nós fizemos. A gente está pensando no Cruzeiro, porque se vocês parar para pensar assim, fizer uma reflexão, vocês vão ver. Uma semana, o treinador que viria para cá, todo mundo apostava, é o Cuca. Na outra semana, todo mundo pode jogar, chega, está contratado, Fernando Diniz. Na outra semana, Renato Portaluppi. Então, e nós estamos muito tranquilos com o Seabra treinando o time. Então pode existir a possibilidade de termos o Seabra em 2025, depois de conquistar a Sul-Americana e ir bem no Campeonato Brasileiro? Mas futebol é dinâmico, futebol é dinâmico, futebol é uma situação dinâmica. Nós nunca falamos, quem fala pelo Departamento de Futebol do Cruzeiro é o presidente Pedro Lourenço e é o Alexandre Matos. É evidente que eu sou o diretor executivo, eu vou estar sempre à disposição de vocês, mas nós, dentro do Departamento de Futebol, adotamos essa situação. O Dracena, de vez em quando, atende vocês, fala, eu também atendo. Eu jamais, o Thiago é uma pessoa, é testemunha, o próprio HG é testemunha, me pergunta as coisas, jamais deixo de atender, jamais deixo de dar uma resposta, porque é a nossa forma de trabalhar de forma respeitosa, a gente tem que respeitar a imprensa, entendeu? E a gente respeita a imprensa. Então eu digo isso. Agora, nós, a gente vê todo esse alarido, todas essas coisas, mas a gente respeita. E às vezes a gente diz que não é, mas as pessoas não aceitam que não é. Sim. O que a gente vai fazer? Nós não podemos obrigar o pessoal a botar a notícia que nós queremos. Mas nós temos que respeitar e aprender a conviver com a notícia. Isso faz parte de quem está no futebol. O futebol a gente tem que respeitar o outro lado também, entendeu? Ô, Pelaipe, em cima disso, como blindar comissão técnica, departamento de futebol, de tudo que saiu a respeito sobre uma possibilidade de troca, por exemplo, do Seabra? Olha, o Seabra é uma pessoa inteligente, é um treinador que sabe a profissão que ele escolheu, é um desafio, é como eu, dirigente. Eu, como dirigente, quando eu escolhi ser dirigente, o Alexandre Matos, nós sabemos as dificuldades que nós vamos ter, o Edu Dracena sabe que nós vamos ter dificuldade. Se a gente ganha, a gente é competente. E às vezes você faz um trabalho competente e não ganha. E às vezes você não faz um trabalho que nem é tão competente, mas ganha, você passa a ser. Então é isso. Então a gente tem que ter, essa inteligência interior. Nós temos que ser fortes. Nós temos que saber, nós temos que acreditar naquilo que a gente está fazendo. Nós temos que ter convicção naquilo que nós estamos fazendo. É o caso do Seabra. O Seabra tem convicção no que ele está fazendo. Ele tem a confiança do presidente, Pedro Lourenço. Ele tem a confiança do Pedro Júnior. Ele tem a confiança do Dracena, do Alexandre Matos, minha. Nós acompanhamos o trabalho dele todo dia. Então, eu tenho certeza que ele vai todos os dias para o Cruzeiro, trabalha, né, e faz o seu melhor, porque sabe que nós somos muito claros com eles, nós somos sempre muito corretos e ele sabe o que a gente pensa e a gente diz para ele. Nós temos uma conversa reta, uma conversa olho no olho, é assim que a gente trabalha. Deixa eu, recebendo o Paulo Pelaipe, eu quero só fazer agora mais uma pergunta para o Pelaipe, daqui a pouco nós vamos tratar de outros assuntos também, daqui a pouco passar pelo Atlético, atualizar tudo. Ô Paulo, como é que vocês, a partir do momento que vocês chegaram, e você disse em uma das respostas sobre enxugar alguns setores, né? Como é que vocês encontraram um clube na questão de estrutura?
Tinha mais gente do que precisava e por isso enxugaram? Vocês trocaram muitos profissionais? Como é que vocês encontraram a estrutura do clube quando chegaram? Olha, nós, em alguns setores a gente enxugou, viu que a gente poderia, nós tínhamos uma mão de obra muito qualificada e que tinha funcionários fazendo o mesmo trabalho, entendeu? E aí nós diminuímos o número de funcionários, aproveitamos aqueles que nós achamos que eram os melhores, né? Porque é importante. Futebol hoje tem que ser enxuto, tem que ser dinâmico, tem que ser rápido. Foi o que nós fizemos. Por quê? Porque o Cruzeiro é uma SAF de futebol. Nós somos de futebol. Toda a nossa energia, todos os investimentos que o presidente Pedro Lourenço, que o Pedro Júnior, que o Alexandre, visam o fortalecimento do futebol nas contratações, nos profissionais capacitados para fazer o trabalho na parte de fisiologia, na parte de fisioterapia, na parte médica, na parte da preparação física, nutrição, enfim. Então, nós partimos, né, para isso e realmente houve um enxugamento e que os setores não tiveram nenhum tipo de prejuízo e estão funcionando a pleno, entendeu? E fizemos, né, fizemos contratações específicas, né, para melhorar alguma coisa que nós achávamos que tinha que melhorar, mas realmente encontramos o clube numa situação boa funcionando, né, na parte administrativa, mas só que a gente deu o toque da atual administração, do comando, de como o Pedro Lourenço vê e quer que funcione, entendeu? E aí nós partimos para um segundo momento, que foi a compra, né, de 2 jogadores, que foi 2 negociações muito difíceis. O Matheus Pereira, que se não está o Pedro Lourenço no clube, se ele não compra a SAF do Cruzeiro, talvez o Matheus Pereira não tivesse ficado no Cruzeiro. Então nós compramos o Matheus Pereira e fizemos o direito de compra também do João Marcelo, que era o zagueiro. E depois partimos para a compra do Wallace, do Matheus Pereira, do Matheus Henrique, do Lautaro Dias, do Caio Jorge, e fizemos 2 investimentos em 2 jovens jogadores. O Jonathan, um zagueiro de 19 anos, que estava se destacando na Série B, e um menino de 21 anos da seleção, o Peralta da seleção, né, paraguaia, entendeu? Muito bem referendado, foi muito bem observado pelo Rafael Vieira, entendeu? Então, nós partimos para isso. E aí, nós fomos também enxugando aqueles jogadores que tinham um salários importantes para fazer um equilíbrio na folha, né? Então, nós fizemos um equilíbrio na folha. Se vocês mesmos anunciaram, nós diminuímos o plantel em 12 atletas, né? Cerca de 3 milhões de reais de economia. Números a gente não fala, né? Porque vocês não podem falar, mas a gente pode, né, número é, como eu digo, é de economia interna, né? Mas a gente fez, a gente fez aí uma boa economia tirando esses jogadores. Não é jogadores, nada contra os jogadores, mas simplesmente jogadores que não estavam dando respostas no Cruzeiro. E nós precisamos de jogadores que deem resposta. Fizemos algumas vendas pontuais, vendas importantes, entendeu? A última foi o Arthur Gomes, foi uma venda importante, né? Uma proposta. Então é isso. Então nós fizemos um equilíbrio, né? Nós temos hoje um plantel que nós acreditamos. Nós estamos olhando muito para as categorias de base. Nós temos ali o Kenji, nós temos ali o Tevez, Dorival. Nós temos o lateral direito Dorival, o Joseph. Então, nós temos o Pedrão, nós temos um goleiro
que temos certeza que quando o Cássio parar de jogar, esse vai jogar no Cruzeiro, que é o Otávio. Então a gente está com esse olhar, né, para a base, porque para você trazer um jogador mais ou menos, para trazer um jogador que você vai gastar um valor, às vezes, alto, e é um jogador ainda que não está confirmado, você tem que apostar na base. Porque você faz um investimento alto na base, você gasta e você então tem que aproveitar e dar oportunidade para esse menino que está dentro do clube. Então, essa é uma filosofia que nós temos, é uma filosofia que o presidente tem, é uma filosofia que está sendo implantada no Cruzeiro. Por isso que vocês viram muitos jogadores saíram e nós estamos trazendo os meninos da base para que aqueles que têm condições também, não adianta estar na base e não ter condições de responder no profissional. Mas esses que você citou, são você todos vê qualidade... Muito bem avaliados. Muito bem então avaliados. Esses meninos vão jogar. Eles vão ter a oportunidade de jogar. Como é que o Seabra, que é um cara que entende muito bem da base... Desculpa, gente, eu ficar desculpa aqui. Pode brigar comigo se quiser, não tem problema. Eu sei que você está incomodado. Como é que o Seabra, que é um cara que conhece muito da base... recebeu, não posso dizer que foi uma ordem da direção, mas como é que foi trabalhada essa transição no momento em que o Cruzeiro perdeu jogadores por contusão, principalmente? Trabalhou dentro do contexto do nosso departamento de futebol, que é um departamento de futebol de diálogo, de total entendimento, e o Seabra também concorda com as nossas ideias, que é importante. A gente volta no Pelaipe. O calendário ele é esculhambado. Agora, eu vou aproveitar para saber sua opinião sobre a questão do calendário e eu vou pegar uma outra opinião, porque essa eu imagino que vocês também falem dentro do clube. Primeiro o calendário. E o que vocês do Cruzeiro pensam sobre campeonato estadual, que vocês ganham uma mixaria, um absurdo que vocês ganham, menos de 5 milhões, menos da metade do que Inter e Grêmio ganham lá no Sul, para disputar 3 meses de um campeonato e espremer calendário? Olha, o calendário brasileiro, nós temos alguns campeonatos, né, que é muito diferente, entendeu? Por exemplo, eu disputei, nos últimos 3 anos, né, a equipe que eu estava disputou o Campeonato Paulista. O Botafogo de Ribeirão Preto, para jogar o Campeonato Paulista, recebe 7 milhões de reais. E o Palmeiras, o Corinthians e o São Paulo, 40 ou 45, eu não quero faltar com a verdade, mas acho que é 40 ou 45 milhões. E o Santos, 30. Então é um campeonato que os clubes querem jogar. E são 14 datas. Entendeu? Então você vê um clube menor que ganhe 7 milhões de reais. Muita coisa para o clube. E um clube menor pode jogar só 12, não pode jogar as 15 ou as 14 ou 15 que tem lá. Então um clube que joga 12 datas, com 7 milhões ganha de reais, mais do que o campeão aqui. Exatamente. Então é uma situação. Eu aqui, por exemplo, é o primeiro contato que eu estou tendo agora com você falando, né, sobre os valores. Eu não tenho noção do valor aqui. 5 milhões. Então, da média de 416 mil por jogo. Esse assunto, né, vai ser tratado com a diretoria, né, o Alexandre deve se manifestar, o presidente deve se manifestar, né, o vice-presidente. Mas eu digo assim, eu te falo assim, um campeonato da onde eu convivi nos últimos 3 anos e 4 meses. O Botafogo de Ribeirão Preto ganha mais do que Atlético e Cruzeiro. Isso. Ganha. Eu estou dizendo isso. Por exemplo, o Campeonato Gaúcho, a dupla Grenal também... Casa de 12 milhões. Ganha. 12. Entendeu? Então, no Paraná, eu sei que é muito baixo o valor. Mas casa basicamente com os valores daqui. Mas o que tem que haver, o que nós temos que haver, o futebol brasileiro, o grande mal do futebol brasileiro, que eu digo, é que os clubes não se uniram. Os clubes quando teve essa oportunidade agora de se criar uma liga, ficou 12 grandes para um lado, 8 para outros, um querendo levar mais vantagem do que os outros, quer dizer, não foi pensado no todo, não foi pensado no melhor para o futebol.
o que era melhor para o futebol brasileiro. É assim, né? O futebol a gente, vocês que estão há bastante tempo também, têm experiência também, sabe? Um clube começa a contratar, aí o outro que se sente prejudicado, não, agora tem que ter fair play. Aí o outro que pede fair play também, mas o outro que pede fair play, mas num passado recente ele não respeitou nada. Então fica uma situação de todo mundo quer levar vantagem, não só levar vantagem. E ninguém senta à mesa para falar, para ver o que precisa. E a nossa CBF, lamentavelmente, a gente não nota assim um caminho, né? Não nota um caminho. Agora, ontem eu estava vendo, nós estamos aí há 10, 15 dias, né? Sem acessos. Agora, ontem, um jornalista, um colega de vocês, colocou uma matéria, que eu acho que até que a CBF deve se pronunciar, né? Porque houve um boicote dentro botaram um funcionário da TI demitido, né? E ele foi lá e boicotou todo o sistema, então não dá para fazer mais súmula, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, entendeu? Então é uma situação que tem que vir a público, porque o futebol, porra, é a vida do povo brasileiro, né? A nossa seleção, a gente vê, ninguém mais, se a gente hoje tem um jogo. Se perguntar para as pessoas, a maioria não sabe que hora é o jogo da seleção brasileira. Que a gente vai tentar montar o espelho do programa aqui, o Pelaipe. Aí, meu editor-chefe, ele nem insiste, fala, não, vamos pegar uma boa parte do programa para falar de seleção, Operação Desliga a TV. Eu estou dizendo isso, as pessoas não vêem, mas, eu não vi o segundo tempo de Brasil, eu fui dormir, eu sou de futebol. Mas eu sou mas não dá, eu vi aquele primeiro tempo. Tava bom. Eu fui pra dormir. Piorou, viu, eu te aviso, piorou. Não, vou dormir porque amanhã eu tenho que estar cedo na toca lá, eu tenho que trabalhar. Então, não, tem que reclamar com o Pedro lá, pô, vai deixar você chegar mais tarde, velho. Não, compromisso é compromisso. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso. Por exemplo, a gente, hoje ainda estava conversando com colegas de vocês antes, me perguntou na minha alegria, quando eu cumprimentei o Disseu Lopes lá na toca... Maior para mim da história. Para mim, assim, para mim foi um momento emocionante quando eu cumprimentei o Disseu Lopes, porque a gente lá atrás, vocês, né? Vocês não eram nascidos ainda, mas houve uma comoção no Brasil, em 70, quando o Zagallo não levou o Disseu Lopes, pelo que o Disseu Lopes jogava. Mas naquele tempo a gente vivia a seleção, o pessoal lá no Sul reclamando de um jogador mineiro, do jogador do Cruzeiro, porque a seleção parava, eu sou do tempo que a gente parava, todo mundo parava para ver, sentar num bar, sentar as pessoas se reuniam nas casas, as vizinhos, tudo para torcer. Hoje não tem mais nada disso, né? Os amigos infelizmente, né? Contra, né, Thiago? Muito. Tô brincando que eu também tô torcendo contra. Olha aqui, daqui a pouco eu volto. Eu não torço contra. Não, eu tô dizendo que eu já fui Pacheco, hoje eu não sou mais. Hoje eu tô no time do Elton e do Valu. Só vou passar a torcer depois de ganhar. E eu quero ganhar desconto porque chegou a hora da economia. Para economizar, vai lá na CNR, construir ou reformar. Rogério Sotero, esta grande bandeira, fala agora. O que você preparou para nós hoje, Rogério? Só coisa boa, boa tarde, pessoal da bancada. Boa tarde, você que está nos assistindo. Você que está construindo ou reformando, né? Eu sempre digo, traga o seu orçamento, venha negociar conosco. Mas uma dica importante para você. A CNR é uma empresa que você vai encontrar aquele produto para aquele reparo rápido. No caso de pisos e revestimentos, vários tamanhos, padrões, né? Preços, para poder atender projetos mais simples até os mais elaborados. Né? Então, nós temos muito prazer, queremos muito fazer parte do seu projeto, do seu sonho. Venha negociar conosco, né? E aproveitar o que eu vou anunciar aqui e as várias que estão à sua disposição nas lojas. Então, fica ligado aí nas 3 ofertas de hoje. A primeira está na tela, veja aí. Aí, para aquele reparo rápido que eu falei, ducha higiênica MK Metais com gatilho. Você já coloca ali bonitinho, você mesmo instala de R$ 91,90 por R$ 79,90. Esta oferta à vista uma vez no cartão. É comprar e ducha não vaza nunca mais. É verdade, pode comprar e pagar no FGTS também com preço à vista ou até melhor que o preço à vista. Olha a de número 2 aí na tela. Porcelanato Bianco Gres, basaltina bege. Olha esse piso ambientado, lindo, coisa maravilhosa. Essa casa é do Eltinho. Pois é, maravilhosa sua casa, hein, Elton? Parabéns, né?
60 por 60 extra, esse piso é retificado de R$ 64,90, essa oferta por R$ 53,90 em 5 vezes no cartão. E se pagar no FGTS, o preço ainda fica melhor. A terceira do dia está na tela. Para fechar, tem o piso em Cefra Carcinos. Ele é um piso 86 por 86, esse produto é extra, marmorizado, polido, retificado de R$ 64,90, essa oferta por R$ 56,90 em 10 vezes no cartão. Você já sabe, para economizar, vai lá na CNR Construir ou Reformar. É da Reforma Construção em BH, Contagem, Betim, Varginha. E se você estiver em qualquer cidade do estado, o que acontece, Rogerão? O caminhão chega lá com certeza, Ninguém né? segura nós, Rogerão. Abraço, Obrigado, valeu, viva a mais. CNR, toca meu jingle aí. Pra economizar, vem pra CNR Construir ou Reformar. Daqui a pouco vamos falar de Cruzeiro e São Paulo, ingressos à venda, Mineirão completamente lotado. Agora o Elton pediu a palavra, tinha uma pergunta pro Pelaipe. Só que antes da pergunta do Elton, eu me lembrei, você falou aí do cara da CBF que foi demitido e boicotou o sistema lá. Teve uma vez que eu estava construindo minha casa lá em Divinópolis, o pedreiro já tá vendo a gente aqui. Aí eu discuti com o pedreiro, mas sem brigar, sem baixar o nível, porque eu sou um cara muito respeitador. Aí eu falei, pô, mas isso aqui não ficou legal e tal. Aí ele ficou meio bravo, sabe o que ele fez? Quando ele foi deixar a obra, ele despejou um balde de concreto na tubulação do banheiro. Aí o resto da história, você já imagina, né? Um dia explodiu tudo lá, mas voou merda pra todo lado, até no vizinho. Tive que quebrar tudo e gastar um dinheiro que eu não tinha. Mas agora você faz a pergunta, porque você pergunta muito pouco. Pergunta. Preciso. Ô, Pelaipe, você falou a respeito da desunião que existe entre os clubes, né? Tanto é que existem duas formações de liga e tem 2 mineiros de um lado e um mineiro do outro. É possível, pensando o campeonato mineiro, a união dessas 3 equipes para conseguir esse bendito calendário melhor para os 3 gigantes de Belo Horizonte, América, Atlético e Cruzeiro? Olha, nada melhor do que o Pedro Lourenço, que é uma pessoa que tem uma relação, né, com todos os clubes, né, de longa data, para fazer essa união, para fazer, né, eu acho que é importante. O próprio presidente sempre nos orienta, né, que as disputas é dentro de campo, sim, apenas dentro de campo, fora de campo tem que haver respeito, tem que haver diálogo, né? Uhum. Eu acredito que as pessoas, né, vão sentar à mesa e conversar e ver. Eu tenho convicção disso até pelo nível das pessoas, né, principalmente da figura do nosso presidente Pedro Lourenço, que eu sei o que ele pensa, né, eu converso muito com ele, e é uma pessoa do diálogo, do entendimento, né? Então, é o que eu posso te dizer. E aproveitando aqui o que o Everton falou, nós não podemos deixar de fazer um agradecimento ao nosso torcedor que nos deu apoio. Nós, quando chegamos aqui, tínhamos 45 mil sócios, nós temos 90 mil sócios hoje. Quando Pedro Lourenço assumiu a SAF, né, dobrou o número de sócios. Hoje nós somos 90 mil associados, queremos chegar logo, logo aos 100 mil. Já temos 30 mil ingressos vendidos para o jogo de domingo contra o São Paulo. E esse voto de confiança, esse apoio que o torcedor está dando, para nós é fundamental. Então, do fundo do coração, né, em nome da direção, em nome da comissão técnica, em nome dos atletas, muito obrigado, porque realmente a razão de ser do clube é o torcedor. E muito obrigado ao torcedor cruzeirense por esse apoio, por esse voto de confiança, de estar conosco. Foi lindo ver a festa da classificação contra o Boca Júnior, o apoio mesmo depois do empate com o Internacional, domingo pela manhã contra o Atlético Goianiense, o estádio lotado. Então, isso aí que nós precisamos do apoio do torcedor e precisamos colocar 150, 200 mil sócios no clube, porque realmente, né, precisamos dessa colaboração e dessa força da torcida. Pelaipe, vocês teve alguns times que foram bem vitoriosos, como o Flamengo de 2019, teve uma participação ativa ali na montagem do elenco. Para o ano que vem, o Cruzeiro pode esperar um time naquele nível, mais ou menos? Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, né?
Futebol, a gente tem que trabalhar. Futebol a gente não vive de promessa, Thiago. Então a gente não pode, a única coisa que nós podemos prometer por torcedor é trabalho. E nós estamos trabalhando muito, né? Todos os dias nós estamos trabalhando, nós estamos analisando jogadores, nós estamos vendo jogadores, nós estamos assistindo jogos, nós estamos nos treinamentos, a gente sabe, avaliando o nosso plantel. Então, trabalho não vai faltar. Só que dizer, porque nós agora mesmo fizemos dois jogadores a gente comprou e trouxe 5 atletas, né? Jogadores que são de grande nível, que ninguém esperava na segunda janela, né? Dos atletas que nós trouxemos. Então, por quê? Porque houve trabalho, né? E esse trabalho não parou um minuto, nós continuamos trabalhando e nós vamos reforçar a equipe. Esperamos que os jogadores que a gente traga para o ano de 25 deem boas respostas e se encaixe dentro do Cruzeiro, né? Então é isso que nós prometemos, trabalho e reforçar a equipe, nós vamos reforçar. Agora, tomara que todos venham e dê uma resposta nota 10. O Valu vai te perguntar, mas só pegar uma carona. Você que levou o Jesus pro Flamengo, não foi? Foi. Você que levou a Arrascaeta? Foi. Você que vai trazer o Arrascaeta de volta? Aí não, quem vai trazer se o Arrascaeta vir de volta, quem vai trazer é o Alexandre, Pedro Lourenço, Pedro Júnior. Eles querem? Não, eu não sei. É você que está perguntando. Enfim, a gente tenta, né? Eu não sei. Eu te digo assim, futebol, culpa é lá e pede economia interna. Tu não me tira nada, entendeu? Quem vai anunciar as contratações é o presidente, o vice e o Alexandre. Vai, Valu. Mas estamos trabalhando bastante. Ô Pelé, voltando ainda para esse ano de 2024, eu queria que você falasse da importância, né, de quase 15 dias e como vocês do departamento de futebol também se sentaram, já que é um departamento de futebol integrado, claro, sempre respeitando as decisões de campo do Seabra, mas apontaram para o que é necessário fazer. Ainda tem mais uma data FIFA, mas não vai ser um período tão longo. Vocês conversaram muito nesse período e da importância também para os atletas, né? Já tem alguns atletas que estão muito desgastados e outros que estão ainda em ritmo de pré-temporada, casos do Matheus Henrique, o Wallace e Caio Jorge. A gente conversa, a gente tem as reuniões, né, da comissão técnica, onde participa o Omar, né, que é o coordenador científico, o Túlio, que é o preparador físico, o Dr. Sérgio Campolina, que é o coordenador médico, nutrição, para também cuidar da alimentação dos atletas, o treinador, o Edu Dracena, que é o coordenador técnico, eu, o Pedro Júnior, o Alexandre Matos, muitas vezes o presidente está conosco também participando nessas reuniões, mas a gente analisa o dia a dia, recebe todos os dados dos atletas, atletas que precisam ser mais exigidos, atletas que têm que ter um cuidado mais especial para evitar uma lesão. Então, tudo que a gente pode fazer nesse período de data FIFA, a gente faz em termos de preparação, de ajuda, né? Porque agora nós tivemos esses dias de preparação, estamos trabalhando, né? Então, o que ocorre? A partir de domingo, nós jogamos com São Paulo, viajamos na quarta para Assunção, para o jogo no Paraguai, treinamos sexta e sábado em Assunção, no Paraguai. No sábado, viajamos para jogar contra o Cuiabá domingo, jogamos contra o Cuiabá, chegamos na madrugada de segunda-feira aqui em BH. Os jogadores se reapresentam na segunda tarde, né, fazem exames, fazem a recuperação do jogo e da viagem, né, que eles chamam do recover. E aí nós treinamos terça, quarta, já concentra e na quinta já tem o jogo contra
o Libertad de novo, e depois já tem um jogo no domingo contra o Vasco. Então não para. Então tudo é feito com muito critério, é feito com a parte científica, que hoje em dia você tem que usar essa parte científica, né? Então tudo que nós podemos fazer para dar condições para os atletas, nós temos feito. E isso tudo é um trabalho integrado entre diretoria, comissão técnica e os profissionais da comissão técnica. E quando a gente fala comissão técnica, o treinador está completamente integrado dentro desse contexto. Ô Paulo, daqui a pouco o Eltinho vai perguntar, a gente vai girar mais. Você citou aí a questão do fair play. E eu tenho defendido que há algum tempo, você se lembra muito bem disso, o Flamengo recebia altas verbas do governo federal no patrocínio da Lubrax, né, da Petrobras, na época na camisa do Flamengo. Nós tivemos situações de Parmalat no Palmeiras, nós tivemos o Kia Jorabichiano no Corinthians. Enfim, o Flamengo é uma potência indiscutivelmente absurda, principalmente no que tange a faturamento, etc. e tal. Só que de uns tempos para cá, diria até de 2020 para cá, essa concorrência foi aumentando, ou talvez até um pouco antes, porque o Palmeiras foi se ajustando, virou um grande concorrente, aí veio o Atlético de 20, 21 ganhando tudo, e aí se tornou SAF, mas já funcionava como SAF naquela oportunidade, aí daqui a pouco o City compra o Bahia, o Textor compra o Botafogo, e a concorrência vai aumentando. Porque os clubes associativos passam a ver a SAF como uma ameaça. Só que agora começou esse papo de fair play. Agora começou, porque, por exemplo, quando o Cruzeiro estava na Série B, quando o Atlético não ganhava nada, aí a concorrência era menor, o Botafogo estava lá embaixo na tabela, o Bahia não era o que é, o Fortaleza não se ajustou e virou SAF também, embora não tenha o dinheiro, o aporte financeiro ainda e tal. Então quando a concorrência era menor, ninguém falava nada. Agora que a concorrência aumentou, estão vendo o Atlético pelo retrovisor ou até à frente deles, o Cruzeiro chegando agora com uma mudança de filosofia. O que vocês falam sobre esse assunto fair play quando ele sai da boca de algum dirigente fora do eixo? Aliás, do eixo. Eu acho assim, a gente sempre tem que ver tudo com muita tranquilidade, muita calma, porque hoje em dia, hoje o dirigente, com as redes sociais, né? Com o crescimento das redes sociais, o dirigente tem que ser muito comedido, porque às vezes ele quer tentar expressar uma ideia e a coisa se propaga de uma forma completamente muito diferente daquilo que ele falou. Eu acho que se nós quisermos fazer um fair play financeiro, que poderá ter, quem teria que comandar isso é a nossa entidade máxima, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Por quê? Porque ela tem que ter regras, tem que estabelecer regras e fazer cumprir regras, entendeu? E então é isso. Então não dá, porque não adianta a gente ficar falando daqui, não porque eu acho isso, não porque o outro acha aquilo. O que na realidade nós vamos ter vai ser nada mais do que um pequeno bate-boca, sabe? Um bate-boca. Eu digo uma coisa daqui, o presidente ou o diretor lá diz uma outra coisa de lá, diz outra de lá, e a gente não chega a lugar nenhum. Nós que somos do futebol, nós temos muita responsabilidade. Nós temos uma massa torcedora que a gente representa. Então, o dirigente tem que ter esse equilíbrio necessário, o dirigente tem que ter essa cautela necessária para que as coisas não ganhem um volume, não ganhem uma proporção completamente fora da realidade. Então é isso que eu vejo. Eu acho que a nossa CBF deveria ser mais atuante, mais atuar mesmo, e nomear lá um vice-presidente, tem 7 vice-presidentes ou 6 vice-presidentes, tudo remunerado, alguém lá para tocar esse assunto, alguém qualificado, chamar os clubes, botar numa sala e para que a coisa se organize assim, e não ficar assim como bate-boca, né, palavras jogadas para lá, jogadas para cá, porque isso não contribui nada para o futebol. Nós já vimos muitas declarações de dirigentes no passado, aonde foi acabar isso? Briga de torcida, morte. Hoje
lamentavelmente, clássicos maravilhosos que poderiam dividir um estádio meio a meio, torcedor, eu fui criado, vocês foram criados, indo aos jogos, vendo os clássicos, metade da torcida do A, metade da torcida do B, e muitas coisas aconteceram por colocações mal colocadas, por colocações impensadas, né, de forma impetuosa. Então, eu tenho muito cuidado nisso, entendeu? Eu leio tudo isso aí com muita cautela e acho assim, ó, que a nossa entidade, a CBF, é que deveria pilotar isso aí, colocar os clubes para organizar, padronizar e não fazer aquilo que é sempre fazer o jeitinho brasileiro, um querer ser mais esperto do outro. Senão, se nós continuarmos assim, nós não vamos a lugar nenhum. Deixa eu dar um recado. O que você falou? Desculpa. Mais uma pergunta para o Pelaipe aí, meus queridos. Eu não vou com o Elton Novaes ali, é você, Eltinho. Pelaipe, até um pouco em cima daquilo que a gente já estava comentando, como que você tem visto a agressividade do mercado, às vezes até inconsequente, que está acontecendo no futebol brasileiro? Eu vou usar um exemplo bem claro e bem notório, o que acontece hoje no Corinthians, mas não só no Corinthians. Todos os times hoje pensam com essa agressividade e muitas das vezes não tem o recurso. Vou puxar um outro exemplo do início do ano. O Internacional, lá em Porto Alegre, que usou muito dinheiro já pensando lá na frente e acabou não dando certo. Como que você tem visto essa agressividade do mercado e as irresponsabilidades do mercado? Realmente o mercado tá forte, tá agressivo, né? E tem que ver o que está acontecendo, né, nos clubes, porque eu vou falar pelo Cruzeiro. Sim. Nós aqui não fizemos loucura, isso eu te garanto. Trabalhou tudo dentro de um orçado. Do que foi orçado, entendeu? A folha de pagamento, os números que nós temos, tudo foi calculado com a área financeira, com o presidente, entendeu? Então, nós, assim, nesse aspecto, a gente está muito tranquilo. Agora, falar dos outros... Mas falar dos outros, de nomes, mas... falar de outros co-irmãos, é falta... Ia faltar de ética da sua parte. Eu faltaria com a ética da minha parte, porque às vezes bate o desespero, e às vezes uma Série B é muito pior do que um investimento agora e podendo continuar na Série A pelo volume de arrecadação, pelo volume, né, pelo tudo que o clube perde, porque o clube perde no quadro social, o clube perde na renda, perde na cota de TV, enfim, às vezes bate o desespero no dirigente e as coisas, mas que é ruim para o futebol, eu te garanto que é ruim. Porque cada clube que não paga um salário, cada notícia que vocês dão de uma folha atrasada, de uma imagem atrasada, é muito ruim para quem está no futebol. Isso é por quê? Porque a imagem do futebol, ela fica denegrida, ela fica diminuída. E nós que trabalhamos no futebol, nós temos que trabalhar para o crescimento do futebol. Então, eu te peço desculpa, sim, de não te dar... Mas você deu eu não quero fugir da resposta, mas até porque a gente respeita as instituições. São clubes de mais de 100 anos, né? Porque os clubes não são as pessoas. O clube é a sua história, o clube é o seu torcedor. Então, eu ao longo da minha vida que eu trabalho no futebol, eu sempre respeitei os clubes e a torcida, porque é fundamental, a razão de ser de um clube é o seu torcedor. Então, às vezes, o dirigente é passageiro. O clube fica. O clube vai ficar, o clube é eterno. Então, mas que é preocupante, às vezes, algumas movimentações é preocupante, né? Nós já vimos, né? Sim. Deixa eu dar um recado aqui.